Meus queridos irmãos, muito boa noite. Como escreveu Pedro, graça e paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Esta foi uma das frases de Pedro na sua apresentação. Graça e paz. Como sempre dizemos aqui, boa noite, com a graça do Senhor, na paz do Senhor. Agora, de que graça nós falamos, não é? De que graça nós falamos? Então, nós vamos falar sobre esse pacto da graça. De onde vem essa graça, como começou, como ela se estendeu até nós. Nós vamos falar sobre isso. Não necessariamente em um versículo. Eu li esse de Pedro para mostrar que na saudação ele já saúda aqueles irmãos aos quais ele escreveu, os irmãos da dispersão, com a graça e a paz do Senhor. Então, vamos tratar disso, do pacto da graça. De onde vem essa graça? Então, olha só, irmãos. Pacto ou aliança, não é? Como nós sabemos, é uma espécie de contrato feito entre duas partes, ou até entre mais partes, em que cada uma dessas partes se compromete com a outra. Porque nesse contrato, nesse pacto, nessa aliança, tanto há direitos quanto deveres de parte a parte. Nós sabemos disso. Isso acontece, nós conhecemos o contrato, inclusive o contrato de casamento, que é um contrato civil. Existe lá as promessas de lado a lado, e onde entra, hoje até patrimônios são divididos no ato do contrato e tudo. Então, olha só, irmãos, se uma das partes quebrar esse contrato, como no casamento, inclusive, o contrato pode ser denunciado. Né? O contrato pode ser denunciado, pode ser ajuizado, pode ser rompido. Então, qualquer uma das partes da aliança que quebrar essa aliança, quebrar esse pacto ou o contrato, ele poderá ser desfeito. E, obviamente, haverá as devidas sanções que já estão previstas no pacto, que já estão previstas no contrato. Tipo um contrato de compra e venda, se não pagar a prestação até tal data, acontecerá isso, coisa desse tipo. Então nós sabemos que todo pacto, todo contrato, toda aliança, ele envolve isso. Ele envolve pelo menos duas partes, e essas partes se comprometem uma com a outra, e em havendo quebra de algumas das cláusulas desse contrato, a parte que quebrou será penalizada. As sanções já estão previstas no próprio contrato, não é? No próprio contrato. Agora, esse pacto da graça de Deus, não é? Ele tem uma particularidade especial. Ele difere dos pactos ou das alianças, dos contratos como nós os conhecemos. O pacto ou aliança de Deus, ela é só dele. Ela é só dele. Ele é o soberano Senhor da criação. Ele inclui no pacto quem ele quiser. Foi ele quem fez o pacto, a aliança com quem ele quis. Inclui quem ele quiser no pacto, não é? De conformidade com o beneplácito da sua vontade, como nós vemos lá, já vimos lá em Efésios, não é? Essa palavra que eu até falei para os irmãos às vezes passam a vida inteira numa igreja ouvindo isso, que Deus pelo beneplácito da sua vontade, e não sabem o que é beneplácito, nem procuram saber, nem o pastor ensina, diz o que é. Então, olha, como ele diz aqui, ele nos predestinou, então foi ele quem decidiu isso, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, o que vem a ser beneplácito é o consentimento absoluto da sua vontade, é a aprovação dele mesmo, não teve que se aconselhar com ninguém, ou ouvir pitaco, como nós dizemos, de ninguém. Ele é soberano, ele decide, ele resolve todas as coisas. Ele é Senhor. Então, no capítulo 9, aliás, no versículo 9 do mesmo capítulo, nós vimos de novo que Paulo falando que ele nos desvendou esse ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então, tudo que Deus fez foi em Cristo, no poder do Espírito Santo. Nós vemos a Trindade o tempo inteiro. Então, irmãos, isso é muito lindo a gente saber disso. Então, esse pacto da graça de Deus, que é eterno, como nós vamos ver aqui,
é um pacto de Deus. Ele nos incluiu no pacto. Mas nós não temos parte, digamos assim, a nossa parte no pacto é só a obediência. Nós vamos ver aqui. Então, depois de Adão, lá no pacto da criação, né, Deus renovou a sua aliança, incluindo Noé. O primeiro pacto foi com Adão. Adão, isso aqui tudo está entregue à sua gerência, à sua administração. Você apenas não coma da árvore, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi só essa, a parte de Adão era só obedecer. Como é a nossa hoje. Não há qualquer ato em nós que nos credencie ou que nos credite diante de Deus. O pacto é dele, ele nos incluiu. Então, depois de Adão, nós já sabemos o que aconteceu, e vamos ver aqui mais à frente, nós já sabemos o que aconteceu depois de Adão. Em Noé, ele renovou esse pacto. Nós vemos que ele renovou esse pacto lá em Noé. Antes do dilúvio, ele chamou Noé e disse: farei uma aliança. Vamos ver alguns versículos aqui. Antes do dilúvio, ele chamou lá Noé e lhe disse, Noé 6,18, ainda antes do dilúvio: contigo, porém, ele disse que ia acabar com toda a criação. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. Estabelecerei com você a minha aliança. Não foi a nossa aliança, foi a minha aliança. Então nós vemos isso. Depois do dilúvio, quando Noé saiu da arca, já, de novo, Deus disse a Noé: olha, Noé, cadê? De 9 até o 17, nós vamos ler tudo. Eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Não é? Lá no 11, estabeleço a minha aliança convosco, não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. E ele disse: colocarei o sinal da minha aliança, que é o arco-íris. Né? Ele diz isso para me lembrar da minha aliança. Não é que Deus esqueça, é só para a gente saber. Eu deixei ali um sinal no céu, que me deixará sempre ligado, digamos assim, na minha aliança. Então, ele diz isso: o arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna. A aliança é eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Irmãos, relembrando, o pacto ou a aliança é de Deus. Foi ele quem fez Adão porque ele quis. Ele não precisava de Adão, nem de qualquer coisa da criação. Como nós já vimos em aulas anteriores, e a Bíblia inteira, tudo que ele criou foi para o louvor da sua glória. Mas ele não precisava de nada disso para criar, e nem precisa. O pacto é dele. Ele vai desenvolvendo esse pacto conforme ele determinou, como nós lemos aqui, segundo o beneplácito da sua vontade, como ele propôs em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, ele renovou com Noé esse pacto. Depois dos filhos de Noé, um deles, Sem, ele escolheu o Semita. Semita quer dizer descendente de Sem. É da família de Sem. Então, o Semita Abraão, ele chamou, lá em Gênesis 12, nós sabemos quando ele chamou Abraão: sai da tua casa, da tua parentela, e eu te mostrarei, irás para uma terra que eu te mostrarei. Nós vemos isso. Então, lá no capítulo 15, versículo 18, está escrito: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Nós vemos isso lá no 17, 2. Farei aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. No 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança. No 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua. Deus é eterno. Então o que Deus faz é eterno, já foi decidido na eternidade, por mais que aconteça no tempo, como a vinda de Jesus, que Paulo chama que na plenitude do tempo ele veio. Por quê? Porque era o tempo determinado, segundo o beneplácito da vontade de Deus, para que ele viesse. Então, o pacto da graça faz parte de todo esse beneplácito de Deus. Então nós vemos Abraão, depois vemos que em Abraão ele escolheu o seu filho Isaque, que ele deu já na velhice de Abraão, refez essa aliança com Isaque,
né? De Isaac, ele escolheu Jacó, e não Esaú, escolheu Jacó, refez essa aliança com Jacó. E depois do povo formado lá no Egito, como ele disse a Abraão, né? Farei de ti uma grande nação, saibas tu, porém, que essa nação ficará escrava no Egito durante 400 anos, como aconteceu. Então o Senhor, de uma forma extraordinária, escolheu o menino, bebê Moisés, fez desse bebê Moisés hebreu um príncipe egípcio, filho da filha de Faraó, né? Depois aconteceu desse príncipe assassinar um egípcio para socorrer um hebreu que estava sendo castigado, fugiu, passou 40 anos se humilhando. É uma humilhação que a gente aprende, até Jesus aconteceu isso. Então, no sofrimento, passou 40 anos no deserto, pastoreando cabras e ovelhas de seu sogro, e Deus o chamou e fez um pacto com ele, com Israel, para tirar o seu povo de lá. Então, lá em Êxodo, quando começa a história de Moisés, em Êxodo 2, está lá dizendo que, ouvindo Deus o gemido do seu povo lá no Egito, lembrou-se da sua aliança. Não é que Deus se esqueça, não. Está escrito assim para a gente entender, numa linguagem humana. Chegou a hora. Chegou a hora de Deus libertar o seu povo. Então lembrou-se da aliança com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó. Porque a sua aliança, quebrada lá em Adão, que ele prometeu lá, que iria, ali já no capítulo 3, versículo 15, já aparece o que se chama de proto-evangelho, né? A primeira menção ao Redentor, ao Messias, o descendente da mulher que pisará a cabeça da serpente. Então ali, ele deu um outro descendente a Eva, Sete. Esse Sete gerou a Enos, em Enos começou a se invocar o nome do Senhor, ou seja, ali começou a adoração a Deus. Enos gerou Enoque, esse Enoque é aquele que Deus o tomou para si, o levou para o céu, né? Esse Enoque foi, de Enoque descendeu Matusalém, Lameque, esse Lameque, pai de Noé. Esse Noé aqui, pai de Sem, de onde vem Abraão. E ele em Abraão, de fato, deixou claro o seu plano de chegar no Messias. Foi em Abraão. Aí Abraão renovou com Isaac, renovou com Jacó. Agora o povo escravizado, Deus chama Moisés, aquele que foi lá filho do faraó, para livrar o seu povo. Deus viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição de escravidão. Então nós lemos lá no 6, 2, 5, falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Deus sempre falava do que fazia questão de dizer logo, eu sou o Senhor. Aparecia a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Ainda ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Então você vai tirar o povo de lá agora. Aí ele diz, né, lá no 19, 5 e 6, olha a aliança, o pacto, a aliança eterna de Deus, como ela vem se desdobrando, mas se mantendo. Por quê? Porque ela é eterna. Agora, pois, se 19, é isso mesmo que eu estou vendo, 5 e 6? Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Lá no 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã, lavem eles as suas vestes, e estejam prontos, né, para o terceiro dia. Porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Ali Deus deu a lei a Moisés, como nós sabemos. Lá no 34, 10, aí o Senhor diz, então disse, eis que faço uma aliança, é a mesma aliança eterna. Diante de todo o teu povo farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nações, nação alguma.
de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é que faço contigo. Ah, meus irmãos, olhem só, o Senhor, lá no versículo 21, aqui no 9, Gênesis 12, 19 e 21. Já vimos isso aqui, agora. Então, irmãos, 27 ele diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque serão o teor destas palavras, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Então Deus fez a sua aliança com Moisés para levar o povo que passou 40 anos no deserto. Então, irmão, nós vemos todas essas coisas, que esse pacto é eterno, essa aliança é eterna, ela vem se desdobrando, se desenrolando, tudo a seu tempo, para chegar na plenitude do tempo com o Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas 3, de 23 a 29, Paulo deixa claro que nós, aqueles os eleitos, agora estamos nessa aliança feita lá com Abraão, onde ele afunilou a aliança para mostrar como era que ele ia fazer, não é? A partir de Abraão, Isaac, Jacó, como ele repete sempre aos pais de Abraão, Isaac, Jacó. A minha herança, meu servo Abraão, Isaac, Jacó. Ele repete sempre. Um minutinho, irmãos. Muito bem, então, o Senhor, Paulo aqui, ele lembra a esses irmãos, Gálatas 3, 23 e 29, ele diz assim: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei. Essa lei que ele deu lá para Moisés, que nós vimos agora, ele estava dando para Moisés a lei. Essas palavras que eu te dou. E encerrados para esta fé que de futuro haveria de revelar-se. Como ele diz lá em Efésios, que vemos nas aulas anteriores, que ele me revelou isso. É estrondoso. Não é? Então, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Nós sabemos que não é por obras. O pacto é de Deus. A nossa parte é só a obediência. As boas obras que nós viemos a fazer, uma vez incluídos no pacto, são boas obras de Deus, que Ele preparou de antemão para que andássemos nela. Em Cristo Jesus, Ele preparou, como está escrito lá em Efésios 2, 10. Então, irmãos, ele lembra aqui que nós somos filhos de Abraão, porque todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Estão vendo? Herdeiros segundo a promessa. O homem está fazendo referência aqui, está fazendo remissão à promessa lá feita a Abraão, Isaac, Jacó. Então ele está dizendo que agora, em Cristo, ele estava escrevendo aqui aos Gálatas, que eram gentios, que eram gregos ou romanos ou de outra nacionalidade, ele está dizendo: olha, não há mais isso não. Agora todos nós somos da família de Deus, como ele disse lá em Efésios, e agora não há mais escravo ou livre. Ele não está fazendo qualquer apologia a situações ou diferenciação de situações sociais, se deve ou não deve ter escravo. Não é disso que ele está tratando. Ele está tratando que tanto faz ser senhor quanto escravo. Se for eleito de Deus, ele é filho de Deus, filho de Abraão. Tanto faz ser homem ou mulher. Naquele tempo mulher não se contava para absolutamente nada, pois ele está dizendo: não, ela se foi eleita, é filha de Deus do mesmo jeito. Tanto faz ser criança ou adulto, seja qual for a raça. É disso que ele está falando aqui. Ou seja, ele está repetindo a frase que é dita várias vezes na Bíblia. Pedro diz também que Deus não faz acepção de pessoas. Uma vez eleito de Deus, é chamado, é justificado com a justiça de Jesus, é adotado em Cristo Jesus e será santificado no poder do Espírito Santo. Qualquer um que o Senhor chamar. Isso que ele está dizendo. Não depende de raça, de cor, de credo, de, digamos assim, antes de ser chamado, nada. Nada. Se Deus o chamou, você será discipulado, com certeza. Isso é certeza. Então nós temos que ver isso aqui, irmãos. Paulo dizendo isso. Não há mais. Agora que ele chamou, aquele pacto que ele disse a Abraão lá: em ti serão benditas todas as famílias da terra, que aqui no capítulo 3 de Gálatas 3,16, Paulo diz uma coisa que só ele diz isso aqui. Não é? Ele diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão
e ao seu descendente, não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. Na verdade, não é assim que está escrito lá em Gênesis, no chamado de Abraão. Está falando sempre da tua descendência. A tua descendência será grande, mais do que a areia do mar, mais do que as estrelas do céu. Mas acontece que quando ele faz, serão benditas todas as famílias da terra, lá está no singular, no hebraico. Então Paulo faz a sua interpretação, Paulo é doutor da lei, ele faz a sua interpretação dizendo que ali, na verdade, se referia a Jesus. O descendente em quem todos serão benditos, na verdade, não era exatamente em Abraão, era no descendente de Abraão. Jesus já disse que é isso que Paulo está ensinando aqui. E só ele ensina isso aqui. Paulo era doutor da lei. Então, irmãos, nós podemos ver essa aliança um pouco mais de perto, a aliança da graça um pouco mais de perto. Vamos repetir alguns versículos aqui. Aqui. Lá na criação, quando Deus estabeleceu o pacto das obras com Adão e Eva, na verdade foi com Adão, e eles falharam, desobedecendo a sua ordem, está lá em Gênesis 3, 6. O que foi que aconteceu? Vendo Eva, Deus não falou para Eva. Quando Deus falou, o seu pacto foi feito com Adão. Eva nem existia ainda. Ele nem tinha feito Eva ainda. Então, em 3,6, vendo a mulher, obviamente Adão falou para ela. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Que entendimento Eva queria? Se Deus criou os dois, disse o que eles precisavam para Adão e deu apenas uma proibição a Adão. Dessa árvore aqui você não comerá. Obviamente Adão disse para a mulher. Deus não disse isso para a mulher, ele disse para Adão. A mulher não tinha nem sido feita ainda. Mas, obviamente, Adão, que Deus disse que seria o líder da criação, a tua mulher será a tua auxiliadora idônea, é você o líder, a responsabilidade é sua. Portanto, o pecado de Eva foi responsabilidade de Adão. Um dia explica isso com mais detalhes. Então Adão se deixou liderar pela sua mulher e comeu um fruto porque era desejável para dar entendimento. Irmãos, isso é estupendo. Como é que duas pessoas, ou Eva, no caso, não é? Antes de pecar, não sabiam ainda o que era pecado, eram puros, eram inocentes. Isso é para a gente ver como a obediência é mais importante do que a inocência. Então já eram inocentes e resolveram desobedecer com desejo de ter um entendimento maior. Mas que entendimento maior, se Deus já tinha lhes dito o que eles precisavam saber? Vejam como, mesmo antes de ser pecador, o homem já demonstrou uma vontade de independência de Deus. Eu não quero ser mandado por ninguém. Eu quero ter o meu próprio entendimento. Que coisa tremenda, irmãos. Obviamente Deus não foi apanhado de surpresa, né? Tanto que ele disse a Adão, o dia em que comeres, certamente morrerás. Ele não disse, se comeres, não. Ele disse, o dia em que comeres. Ele sabia que ele ia comer, né? Ele sabia que ele... Como ele sabia que Caim ia matar o irmão. Olha, o pecado já é as portas, te compete dominá-lo. Ele sabia que ia sair dali e Caim ia matar o irmão. Então Deus não é apanhado de surpresa. O seu plano é eterno, por mais que nós não entendamos. Por que ele deixou Adão pecar? Por que ele deixou Caim matar Deus? Porque ele quis. O beneplácito da sua vontade é muito acima do que podemos entender. O que é para entender, ele nos revelou aqui na sua palavra. E nos ajuda através do discipulado, através do estudo, da iluminação do Espírito Santo, em oração no Espírito, ele nos ajuda a ir entendendo cada vez mais. À medida que crescemos e nos desenvolvemos em idade, e em comunhão com Deus, com os irmãos, no estudo da palavra, na oração, nós vamos entendendo cada vez mais, até o limite em que ele nos dá a entender. Eu garanto que nem no céu nós vamos conhecer Deus na plenitude. Não pode. Deus é eterno, está acima de qualquer coisa. Então o entendimento de Deus, o pensamento de Deus, né, são maiores, são mais altos. Os caminhos de Deus são maiores do que nós podemos entender. Está escrito isso na Bíblia, em Isaías, né? Está escrito em Provérbios, está escrito em tantos lugares. Então, irmãos, nós precisamos simplesmente obedecer. O pacto é de Deus, né? Aí, quando eles pecaram, ele mostra que no seu plano já está previsto a redenção. O descendente da mulher pisará a cabeça da serpente. A serpente que enganou Eva. Em nenhum lugar na Bíblia está dizendo, até chegar no Apocalipse, está dizendo que essa serpente era Satanás. Em nenhum lugar. Na Bíblia diz claramente que essa serpente era Satanás. Onde é que a gente pode ver que era?
Lá em João, quando Jesus disse que os fariseus, João 8, 33 e 34, ele disse que os fariseus eram filhos do diabo, que é vosso pai, e ele é o pai da mentira desde o princípio. Então a gente pode ver que ele está falando da serpente. A primeira mentira registrada na Bíblia foi a serpente que contou para Eva. Não é assim não, não é assim não. Na verdade, quer dizer, ele contou uma mentira. Então Jesus disse que ele é o pai da mentira desde o princípio. Então essa serpente, só lá no Apocalipse está dito que é Satanás. Então, vamos ver aqui, irmãos. Em 3,15 já aparece o que os teólogos chamam de proto-evangelho. A primeira referência ao Messias, a um Salvador. Não é? Então, a aliança feita com Noé para a preservação da raça humana, que nós vimos já lá em 6,18, 9 a 17, e depois com o seu descendente semita, descendente de Sem, filho de Noé, Abraão, Gênesis 12, 1, 3, sai da tua casa, da tua parentela, eu te mostrarei, vai para uma terra que eu te mostrarei. Tudo isso já tinha a sua base na promessa feita lá. A promessa da graça feita lá em Adão e Eva, quando eles pecaram. Gênesis 3 já está lá, sobre o descendente que viria para pisar a cabeça da serpente. Então ali já nós vemos que esse pacto da graça que nos atinge hoje não é coisa nova. Isso vem de lá do Éden e vem se desdobrando na medida em que Deus vai se revelando ao seu povo, vem se desdobrando até chegar na plenitude desse pacto que foi o Senhor Jesus. E na cruz do Calvário disse: está consumado. Agora não há mais jeito, não é? Então nós vamos ver, está consumada a salvação de quem é salvo, e quem não é, efetivamente não será. Mas o que nós temos que fazer? Divulgar essa graça. Então, irmãos, olhem só. A aliança de Deus com Israel, novamente, foi uma continuação desse pacto da graça, aliança da graça, àqueles que ele escolheu soberanamente, segundo o beneplácito da sua vontade. Nós vemos lá em Êxodo, quando Deus se revela a Moisés e tudo, nós vemos lá que Deus, nós já vimos aqui, Êxodo 3,15, não é? Disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Ele já tinha dito lá a Abraão, como nós lemos aqui em Gênesis. Em Gênesis. Nós lemos ainda agora, que ele diz: aliança perpétua para as gerações. Já passei. Ele chama Abraão em Gênesis 12, né? E em Gênesis 17, 7, eu já li ainda agora, vou de novo: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Pois para vocês, a tua descendência será dito aqui em todo lugar. Mas Paulo lá em Gálatas diz que, na verdade, é o teu descendente. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Que essa graça, na verdade, se estenderia, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, era no descendente dele, em Jesus, e é mesmo. Nós sabemos que é. Então, irmãos, ele diz: ele chamou porque ele quis. Em Deuteronômio 7, 7 e 8, ele deixa claro que ele chamou Israel porque ele quis. Não foi porque Israel fez alguma coisa que merecesse. Desde o 6. Porque tu és povo santo dos que o Senhor teu Deus te escolheu, para que ele fosse o seu povo próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosses mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento, olha o seu pacto eterno, para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então não foi porque vocês eram bonitos, bons, numerosos ou qualquer coisa, não foi por isso. Lá em 9,5 ele diz de novo: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor Deus jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. Como eu disse agora, ele repete: onde ele afunilou
o seu plano em Abraão, ele fica repetindo Abraão, Isaac e Jacó, Abraão, Isaac e Jacó. Né? Depois Jacó vira Israel, o povo completo. Então, irmão, nós vemos isso aqui de uma forma tremenda, como é que Deus agiu com a sua graça. A lei cerimonial, seus ritos que ele deu a Moisés lá, depois que tirou o povo do Egito, no pé do Monte Sinai, todos os tipos de Cristo. O próprio Moisés foi um tipo de Cristo, José foi um tipo de Cristo, Isaac foi um tipo de Cristo, a Bíblia nos mostra isso. Então, ele sai mostrando para a gente, no Velho Testamento, todos esses rituais, cerimoniais, festas, tipos, todos eles tinham o objetivo de ir preparando o povo para a chegada do Messias, aquele descendente prometido a Eva e prometido a Abraão. O Messias prometido também a Moisés. Suscitarei um outro, profeta semelhante a ti, do meio do povo. Ele não falará de si mesmo, ele falará o que eu mandar a ele, ouvireis. Lá em Deuteronômio, eu acho que é 15, versículo 15 e 18, Deus diz isso a Moisés. 15, deixa eu ver se é isso mesmo, irmãos. Ou é 18, 15 e 18? É 18, 15 e 18. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de seus irmãos, semelhante a ti. A ele ouvirás. Suscitarizei, 18. Suscitarizei um profeta do meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. Pois é, esse profeta era Jesus e disse: eu não falo de mim, eu falo o que meu Pai ordenou. Quando ele apareceu lá na transfiguração para os seus discípulos, ele incluiu inclusive esse, a ele ouvireis. Lá no batismo não, ele disse apenas: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Lá no monte da transfiguração ele repetiu essa frase, mas incluiu isso aqui, ele disse a Moisés: a ele ouvi. Esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. É esse o profeta. Então, irmãos, que coisa tremenda. Aí Paulo diz lá em Gálatas 3, 24, que ele veio na plenitude do tempo. Exatamente de acordo com o beneplácito de Deus, na plenitude do tempo, ele veio para, de maneira que ele nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então Jesus veio no tempo certo para que a gente, pela fé, agora não mais por ordenanças da lei, como o povo foi guiado no Velho Testamento, e nós vemos que esse povo não obedeceu à lei, não obedeceu a Deus e ficou prostrado durante a sua caminhada, como Paulo chama a atenção em Coríntios. Olha, não seja como vossos pais, eles ficaram prostrados no deserto por causa da desobediência. Então nós temos que ver, irmãos, o tempo todo. É a graça estabelecida lá, a nova aliança, é a mesma aliança chamada de nova, mas é eterna. Lá em Abraão, ele deixa muito claro isso, é a aliança eterna que eu estou fazendo. Então, irmãos, Deus desde a eternidade, pela sua graça, escolheu formar um povo para ele. Já lemos aqui Êxodo 3,15, que ele ouviu o clamor do povo, chamou Moisés para ir tirar o povo, e esse povo ele escolheu porque ele quis. Não foi por ato de justiça desse povo. E com a renovação da mesma aliança da graça, como ele prometeu, assim ele conduziu e conduzirá este povo até a eternidade, até a chegada do Messias. Ele prometeu lá em Jeremias, que eu vou levar esse povo. Eu vou inclusive tirar deles o coração ruim, vou esquecer os seus pecados. Ele prometeu. Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, Abraão, Isaac e Jacó, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança. Olha a renovação da aliança. Eles traíram a aliança. Como eu já disse, quem trai a aliança, qualquer aliança, tem sanções. E Deus aplicou as sanções ao povo. Sempre. Sempre Deus aplicou as sanções ao povo. Então, porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ele diz, irmãos, lá em
lá em Ezequiel, ele repete isso aqui, que coisa tremenda, ele repete isso aqui em Ezequiel, capítulo 11, 19 a 20, capítulo 11, Ezequiel, capítulo 11, 19 a 20, está, de novo, mesma promessa fez através de Jeremias, fez através de Ezequiel, e os dois estavam até mais ou menos no mesmo contexto. Jeremias fez a profecia da escravidão em Babilônia, e Ezequiel estava na escravidão, era um dos escravos. Dá-lhes-ei um só coração, espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei coração de carne, para que andem nos meus mandamentos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Aí ele diz, mais na frente, no 36, versículos 26 a 28, ele diz de novo: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro em vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro em vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Eu farei com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Irmãos, habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus. Irmãos, essas promessas aqui, de bênçãos claras, favoráveis ao povo, são ditas à larga em qualquer culto, em qualquer igreja, em qualquer pregação, isso é dito de maravilha. Mas eu já disse, toda aliança prevê sanções àquele que descumpriu o pacto. Esse povo, quando recebeu essa palavra de Israel aqui, e de Jeremias, durante 40 anos, não obedeceu a Deus e Deus os puniu. Deus acabou com em Jerusalém, acabou antes com o reino do norte, não é? Através da Síria, mas acabou mesmo. E com o reino do sul, Judá levou cativo para matou quase todo mundo, levou os jovens e as pessoas úteis para Babilônia. Essa parte se fala só de passagem. Quando se lê um trecho desse aqui, que maravilha, que coisa linda. Sim, mas isso está dentro do contexto do juízo que eles estavam sofrendo. O juízo por causa da obediência estava em curso. E Deus está dizendo, eu vou tirar vocês daí. Porque a minha aliança é eterna. Eu vou tirar vocês daí. Agora que tem que passar pelo fogo, tem. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Sim, mas passarão os desobedientes. É isso que não é dito. E tudo isso faz parte do pacto da graça de Deus. O juízo de Deus é benção. É isso que normalmente não é dito. A ira de Deus é benção. É isso que não é dito. Então essas coisas, irmãos, são complicadas. É preciso que a gente entenda como é esse pacto da graça, quem é esse Deus, qual é o tamanho do seu poder, como nós vimos Paulo na aula anterior, na lição anterior sobre Efésios, rogando a Deus que dê entendimento àquele povo, para que eles possam saber qual é a altura, a largura, a profundidade, o comprimento, para que eles possam entender essa bênção tão grande que envolve o juízo, que envolve punições para os desobedientes. Não pode ser diferente disso, ou Deus não seria justo, não é? Lá em Malaquias 3:1, nós vamos parar aqui para depois continuar nas próximas aulas. Então, em Malaquias 3:1, o agente dessa nova aliança que ele prometeu, porém um coração novo, eu vou levá-los em obediência. Havia um agente principal, aquele profeta prometido a Moisés, o descendente prometido a Abraão, o descendente prometido a Eva, é o mesmo. É o mesmo. A aliança da graça de Deus, o pacto da graça de Deus é eterno. Ele vem se desdobrando segundo o seu beneplácito, ou o beneplácito da sua vontade que propusera em Cristo. É isso que nós temos que saber. Beneplácito, repito, é a sua soberania absoluta, é o conselho da sua vontade absoluta. Não tem pitaco de ninguém, né? Então, lá em Malaquias 3:1, o agente da nova aliança é anunciado. Eis que envio o meu mensageiro. Era João Batista. Isso está dito lá no Novo Testamento, que esse mensageiro era João Batista. E de fato foi, não é? Que preparará caminho diante de mim. De repente virá ao seu tempo o Senhor, a quem vós buscais. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Quem é esse anjo da aliança? O Senhor Jesus.
é o profeta prometido, é o descendente em quem todas as famílias da terra serão benditas. É o descendente de Eva que pisará a cabeça de Satanás, como acontecerá no último dia, conforme nos relata Apocalipse. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Então, repare, nós estamos chegando, nós já vimos lá de Adão, esse pacto da graça sendo renovado, aliança é chamado muito mais de aliança renovada, até que chegou o quê? Ele virá, Jesus Cristo. E João nos diz, o apóstolo João testifica que ele veio, eu convivi com ele, o Verbo, que no princípio era Deus e que estava com Deus e por meio de quem tudo que foi feito se fez. No princípio era o Verbo. Pois é, esse Verbo se fez carne e esteve aqui, habitou entre nós. Eu convivi com ele, João disse isso, Pedro também disse isso. Eu não estou contando para vocês a história de carochinha, não. Ninguém me contou, eu vivi com ele. Pois é, ele veio, se fez carne e habitou entre nós, cheio, e vimos a sua glória, cheio de graça, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Pois é, o Senhor, o agente dessa graça, não é? Aquele que viria na plenitude dos tempos, desde a promessa lá de Eva, Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, não é? Ao povo de Israel através dos profetas, virá. Aquele a quem buscais, aquele que vocês esperam. Isso, obviamente, para o povo remanescente fiel. Os rebeldes nunca creram nisso, nem quando ele esteve aqui. Os fariseus, os doutores da lei, os pastores de Israel naquela época, escribas, fariseus e saduceus, não creram nele. A Bíblia não relata a salvação de nenhum fariseu. Há quem diga que Nicodemos e José de Arimateia, a Bíblia não diz isso. Quem quiser, diga, mas a Bíblia não diz isso. O fato de ele ter ido enterrar Jesus não quer dizer que ele foi salvo. Também não estou dizendo que não foram salvos. Eu estou dizendo que a Bíblia não diz que eles foram salvos. Inclusive, José de Arimateia negava o nome de Cristo. Diz lá que ele se escondia, ele era um discípulo mais incubado, com medo dos seus pares. E Jesus mesmo disse que aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Então é melhor ninguém se meter, como diz Calvino, onde Deus calou, não ouse o homem falar. O fato de José de Arimateia ter emprestado a sua sepultura para Jesus foi simplesmente cumprimento de profecia. O fato de Nicodemos ter ido ajudar a tirá-lo da cruz e levar, não quer dizer que ele foi salvo, não, porque ele também ficou calado quando confrontado. Tu também agora és discípulo dele, ele calou a boca, lá dentro do sinédrio. Então é melhor ninguém falar nada sobre isso. Nem diga que eles foram salvos, nem que eles não foram salvos, porque a Bíblia não diz isso. Então é melhor não dizer, diga só o que está lá. José de Arimateia enfrentou seu túmulo e Nicodemos foi ajudar a tirá-lo da cruz. Só. Então, irmãos, não há. O único fariseu que a Bíblia relata que foi convertido pelo Senhor Jesus é Paulo. Já do céu. Né? Então, irmãos, mas Pedro, João aqui está dizendo isso que nós temos falado até agora. Esse prometido no pacto da graça, na aliança eterna, chegou. E nós vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ele conviveu conosco aqui. Então nós vamos parar hoje aqui, irmãos. Nós vamos parar hoje e na próxima segunda-feira nós continuaremos essa aula. Está bem? Uma boa noite para todos. Na graça do nosso Senhor, que tenhamos uma boa noite de sono reparador, não é? Com a graça do nosso Senhor. Um beijão para todos.